Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje atendendo pedido, pagando conta. Nós vamos fazer uma vela super linda usando aquela, sabe aquela rosa swap? A gente vai usar ela aqui hoje também para compor essa vela, para atender o pedido da Teca. Teca, ó, beijão para você, tá? Obrigado por ter feito esse pedido, ficou lindíssimo, eu posso te garantir, porque eu já fiz. A gente está começando de frente para trás, de trás para frente, enfim, tá prontinha e eu tenho certeza que você vai amar, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar, procura Ótimas Ideias, aqui também é o lugar. Então já chega deixando o seu like para dar aquela força para a firma, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative esse sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você quer ver aqui no canal, que a gente vai se programar e vai trazer. Quero agradecer o meu grupo de apoiadores. Gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu na minha vida essa semana. O meu grupo de apoiadores, que é o meu grupo, sabe? Se você quer participar do nosso grupão lá, que é o grupo da família Cheirosa, deixa aí nos comentários que a gente manda o link para você. O pessoal do meu grupo fez uma vaquinha lá, porque eu me encantei com uma forma de flor lá, gente. Eu preciso falar isso para vocês, tá? Eu me encantei com uma forminha de flor e aí o Ricardo Fazendeiro puxou uma vaquinha e essa vaquinha virou um cercado de Nelore, viu? Eu quero muito, muito agradecer vocês por todo o amor, por todo o carinho que vocês têm por mim. Pode ter certeza que tudo que eu faço aqui é com muito amor para vocês, tá bom? Ó, beijão para vocês, o nominho de vocês vai estar aqui no finalzinho do vídeo, tá? Não vai perder, fica até o final que o nominho de vocês vai aparecer lá, sabe? Aquele final de filme, é assim que vai acontecer, tá bom? Não perde, fica aí até no final. Quero agradecer também a Baobá Essências, que tá sempre aqui com a gente, nosso patrocinador. Se você quer ter um desconto da Baobá, ó, aqui tem aqui para você, tá bom? Com o cupomzinho muda todos os meses, então fica de olho aí que a gente tá sempre atualizando esse cupom, tá? Vai virar um mês aí, então fica ligeiro que vai mudar esse cupom. Quero também agradecer o nosso apoiador, que é a Quimis, que tá aqui com a gente agora, a VG. Então a gente vai fazer muita coisa aqui com os produtos da VG e logo, logo vai ter lá na Baobá para vocês comprarem. Então aproveite seu descontão e vai lá e arrasa nas compras, tá? Agora chega de teretetê, bora para os materiais que hoje tá top demais. Aqui nós vamos precisar o seguinte, ó, para a confecção da nossa vela hoje eu separei essa nossa forminha, que é aquela rosa swap, se não me engano. É uma forma que chama swap, tá, gente? É swap, é sabonete em inglês, exatamente. Então aqui, ó, eu separei essa forminha. Para quem pergunta para mim, Sônia, onde compro as suas formas? Eu compro na Shopee, na loja do Ricardo Fazendeiro. Para você que não sabe onde que é a loja do Ricardo Fazendeiro, entra no nosso grupo, tem um link para a lojinha dele, tá? Ele procura os melhores preços lá para vocês, tá? Então, super facilita a nossa vida. Então, eu comprei lá na Shopee, na lojinha do Ricardo, que ele buscou o link, passou para mim e eu fiz a compra. Super fácil, né? Vai lá e arrasa. Então, aqui, ó, essa forminha, um copinho de uísque ou qualquer outro que você tiver aí, não precisa ser nem nada determinado, tá? Então, o recipiente você escolhe. É que essa florzinha, ela cabe certinho aqui, que é o que a gente vai colocar por cima, tá? Fica bem charmosa, bem linda. Nós vamos utilizar pavio de madeira, que vai dar um belo de um charme. E aqui o ilhós também, pode ser o ilhós redondo ou aquele quadrado do pavio de madeira, o que você tiver. E o corante vermelho. O corante vermelho eu tenho ele só em lascas, mas então eu tenho que deixar ele líquido para a gente fazer o efeito que a gente deseja, que a gente vai fazer aquele efeito mármore, que é uma técnica que a gente já fez várias técnicas aqui hoje, mas eu não poderia deixar de atender esse pedido da Teca. Então eu vim aqui atender o pedido dela e, claro, dividir com vocês, tá? Então a gente vai derreter esse nosso corante
no óleo mineral. Eu vou mostrar para vocês já já, tá? E aqui a gente vai precisar, para a florzinha, 60 gramas da nossa base Wax Melt e para o recipiente, 150 gramas da base Wax Melt também. Então, a gente vai utilizar a base Wax Melt aqui hoje, tá? Essa daqui, ó, da Baobá, que ela serve tanto para você fazer no vidrinho como para desenformar. Então, a gente vai fazer essa florzinha aqui hoje, vocês vão ver que arraso que fica. E eu escolhi também a essência de chá branco. Gente, essa essência aqui é maravilhosa. Vai na fé, vai lá na Baobá, faz a sua comprinha lá, que você vai amar essa essência. Sônia, eu não tenho nada da Baobá, mas eu tenho aqui outra cera. Posso fazer? Para o recipiente, a cera sim. Para desmoldar, nem todas as ceras dá. Mas você pode fazer de parafina, você pode fazer com o material que você tiver. O importante é fazer, tá bom? E aí eu separei também uma folhinha de ouro. É a nossa folhinha de ouro aqui, pra gente fazer um charme, que vocês vão ver como vai ficar linda essa vela, gente. E eu já fiquei, com a referência que a Teca me passou, eu fiquei apaixonada. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Então, eu vou só derreter aqui a nossa cera. Primeiro, a gente vai fazer a flor, tá? Que ela demora um pouquinho mais pra secar. Então, primeiro a gente vai fazer a flor, depois a gente vai fazer a confecção do copo, tá bom? Até já! Eu quero mostrar para vocês como que eu vou fazer para derreter, ó. Eu peguei o óleo mineral, tá vendo que tá todo molhadinho aqui, ó? Porque escorreu na etiqueta, mas é um óleo mineral, a gente comprou, veio lá da Baobá pra gente, tá? Então aqui eu aqueci o óleo mineral, aí eu venho com o meu corante e vou colocando ele aqui, ó. Os pedacinhos. Se eu ver que ele não tá derretendo, eu venho com o soprador e aqueço até ele derreter o tanto que eu quero. Vou colocar uma quantidade legal aqui, porque eu quero ele um vermelho bem escuro, porque a gente vai tingir a florzinha também, tá? Além de dar um charme aqui, a gente vai tingir a florzinha também. Aqui, ó, dou uma mexidinha com o palitinho, perdão, para diluir totalmente. Tá vendo que ele já começa a endurecer? Porque esse nosso corante, ele é em escamas. Então, ele é tipo um giz de cera, só que não, né, gente? Ele é aqui o nosso corante, tá? Próprio para velas, não é giz de cera, mas a consistência dele parece essa. Tá vendo que ele já começou a endurecer aqui e não derreteu tudo. Então, eu venho com o soprador, aqueço, até ele derreter totalmente, porque a gente não pode ficar com nada aqui, tem que derreter tudo. Na hora que derreter tudo, aí tá tudo certo. Você pode guardar dentro de um potinho qualquer aí e manter ele por um bom tempo, sem você precisar ficar fazendo novamente, né? Você pode fazer uma quantidade grande e guardar. Uma quantidade bem legal e deixar guardadinho, tá? Eu faço isso, eu deixo dentro de uns potinhos aqui, eu tenho aqui. Ele fica super legal, conserva super bem. Tá vendo que ele tá bem concentrado? Tá super concentrado, na verdade, né? Então, aqui, eu vou colocar ele aqui de ladinho, vou tampar o nosso corante. E aí, eu vou trazer aqui a nossa florzinha. Então, primeiro, eu não vou fazer nada, tá? Não vou tingir, não vou colorir e nem vou colocar a essência aqui agora. Primeiro, eu vou dar um banho de branco aqui. Então, do jeitinho que eu tirei do fogo, eu venho, coloco uma quantidade aqui de branco. Pode colocar uma quantidade legal, tá? Não precisa ficar preocupado, ó. Coloca uma quantidade, você vai fazendo esse movimento aqui. Faz esse movimento e você tira o excesso, tá? Não deixa o excesso aqui dentro. Você faz só esse movimento nela toda. Ó, vai passando aqui a cera ou a parafina, enfim, o material que você estiver utilizando, tá? Tira o excesso aqui. Tirei o excesso, vou deixar ela aqui de cantinho. Então, aqui, ó, eu só dei uma mesclada nela de branco. E aí, eu vou tingir agora de vermelho. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um pouco do nosso vermelho aqui. Ó, essa quantidade. Olha como ficou bem vermelho. Eu quero ela bem vermelha, tá? Ficou bem vermelho, tá, gente? Que eu coloquei uma tantada aqui. Mas aí, o que você faz? Você vai colocando, pingando no papel, no papelzinho branco, para você ver se é realmente isso que você quer, tá? Se é essa cor mesmo que você quer. Eu dou vários pingos aqui, um em cima do outro, para ver se é esse vermelho que eu quero. Eu ainda quero ela mais vermelha, tá? Então, o que eu faço? Venho aqui com o meu palitinho, dou uma chuchada nele aqui e volto aqui, ó.
Porque quando você dilui ele, ele fica um pouquinho mais claro, tá? Então, você tem que colocar uma quantidade um pouquinho maior, porque ele tá diluído, né? Ele não tá puro. Então, acaba que você tendo que usar um pouquinho mais. Mas, na verdade, assim, a gente acha que tá usando mais porque ele tá diluído, mas, na verdade, você tá usando a mesma quantidade, tá? Mexeu aqui. O vermelho que eu quero é esse aqui, tá tudo certo, tá tudo ok, não vou deixar ele mais vermelho do que isso. Aqui, o que eu vou fazer? Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar o pavio de madeira, porém eu tenho que fazer uma guia aqui, né? Eu tenho que deixar um condutor aqui. Então, eu vou pegar esse pavio aqui, tá vendo que eu tô com uma vela aqui, ó, com cera já derretida. Então, eu venho aqui, ó, e afogo o meu pavio aqui nessa cera, tá? Se você não tiver uma vela acesa, você vai fazer isso, vai derreter essa cera aqui em algum lugar. E aí eu vai derreter essa cera em algum lugar e vai fazer isso, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó, porque eu quero que ele seja o condutor, tá? Porque como a gente vai utilizar o pavio de madeira, a gente precisa de alguma coisa para conduzir ele, para você não ter que rasgar com faca, enfim, né? Deixa eu só apoiar aqui, ó. Vou apoiar ele aqui, tá? Tirar ele de cena e tirar aqui. Deu uma caidinha aqui, gente, depois eu vou erguer ele, tá? Sem problema. E agora a gente vai perfumar. Então, aqui são 6 ml da nossa essência, que está fechada. Vou abrir com vocês. Às vezes, gente, eu penso que vocês estão aqui, sabe? É tanta intimidade que a gente já criou, e aí eu penso que vocês estão aqui, porque a gente vai fazendo tudo na hora, né? Vai fazendo tudo junto. Então, aqui, ó, vou colocar 6 ml, tá? Vou pegar aqui meu becker, colocar 6 ml. Vou colocar um pouquinho aqui. Ó, na verdade, aqui, essa risca que eu coloquei são 5 ml, tá? Mas a gente coloca aqui 5 ml, não tem problema. Se você quiser colocar um pouquinho mais, também não tem problema, tá? Como a gente tá trabalhando com uma cera, fica tudo certo. Se você colocar uma quantidade a mais, 2% a mais, não tem problema, tá? Então, aqui eu vou mexer. Eu acho que ela ainda tá um pouco clara. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de corante. E parece que ela deu uma clareada, porque conforme vai esfriando, ela vai clareando um pouquinho. Ó, tá vendo que ele já tá sequinho? Ele fica mais rígido. Vou colocar mais um pouquinho de vermelho aqui, porque senão ele acaba não aparecendo muito. Então, vou colocar mais um bocadinho de vermelho. Vou mexendo aqui para nossa essência se mexer junto aqui, mexer todo mundo junto. E aí, vou tirar aqui e a gente vai envasar. Vou só, por desencargo de consciência, medir a temperatura, tá? 46 graus, é isso que eu falo para vocês. A prática leva a excelência, né? Porque a gente vai pegando o jeito e quando você vê, você já tá fazendo tudo a olho. Mas esse a olho não é a olho, é prática. Então, a prática leva a excelência mesmo. A gente vai completar aqui com vermelho agora. Colocando 45 graus, exatamente porque a gente não pode colocar uma temperatura muito alta aqui para não derreter a outra cera que a gente colocou aqui, tá? Ó, exatamente 60 gramas, gente. Olha que legal. Eu vou falar para vocês que eu também, às vezes eu consigo medir nas minhas ideias, na minha cabeça a gente já começa a fazer as medidas, já começa a fazer tudo certo. Para você que não sabe limpar sua panelinha, você faz isso, ó. Aproveita que a sua cera ainda tá molinha, tá derretida aqui, passa um papel toalha e tá tudo certo, ó. Tá limpinha a sua panelinha, próximo para outra. Teve uma pessoa que falou para mim, Sônia, fiquei sabendo que não pode lavar a panela. Pode sim, gente, ó. Limpa, tira todo o excesso de cera para não entupir sua pia, tá? Tira todo o excesso de cera, tá limpinho aqui, você pode levar lá na sua pia e lavar, sem problema nenhum. Já vou guardar ela aqui no meu gavetão, pronto para outra, tá? Aqui, ó, vou deixar ela um pouquinho mais pro lado aqui, só para desocupar um pouquinho minha bancada. Vou deixar ela esfriar. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou derreter a outra cera. Enquanto ela tá derretendo, eu vou preparar o copo.
Como que a gente vai fazer, ó? Eu vou colocar algumas folhas de ouro nesse copo. Vou desocupar um pouquinho minha bancada aqui para não ficar feio, vocês ficarem vendo minha bagunça, né? Tirar aqui. E aí eu vou vir com a folha de ouro. A folha de ouro, ela tem uma aderência por si só. Então, você não precisa passar nada nesse momento aqui, tá? Você só vem com a folhinha de ouro, vai tirando os pedacinhos aqui. Bem com cuidadinho, porque ela é bem sensível. A folhinha de ouro é bem sensível. Eu tô tentando beliscar ela aqui, ela não tá saindo. Ó, tá vendo? Que é um pedacinho muito pequenininho. Não sei se dá pra ver, mas é um pedacinho tirico de nada, gente. Um pedacinho muito pequenininho. Você vem, ó, eu só encosto ele aqui no copo, ó. Joguei ele aqui no copo, ele já grudou. Dá pra ver aqui, ele? Ó, ó, deixa no chão, ali tá falando. Ele vai puxar um zoom aqui. É um pedacinho bem pequenininho, tá vendo, ó? Ele já grudou aqui no copo. Ele gruda muito fácil. Então, aí você vai vir, vai colocar a quantidade que você achar necessário, o que você quiser. Gente, eu vou falar pra vocês que eu prefiro até pegar com a mão, sabe? Porque eu acho que com a mão é a melhor ferramenta que a gente tem, ó. E com a mão você vem e vai grudando ele aqui, ó. Eu prefiro, ser bem sincera, porque eu não me dou bem com pinça, não. Eu sou mais no popular. Tem muita gente que fala assim, ai, Sônia, eu gosto do seu jeito de explicar, porque você é muito simples. Você é muito objetivo, o seu jeito de explicar. A gente entende fácil. A Selma mesmo, um beijo pra você, Selma. A Selma mesmo fala assim, Sônia, eu vim em tal lugar, mas eu queria tanto que você fizesse, porque eu entendo melhor. A gente sabe por quê? Porque a gente nós somos iguais. Nós somos gente como a gente, sem mimimi, sem teretetê. A gente vai fazendo junto aqui, ó. A nossa cera, olha, tá dando um toque aqui pra mim que a minha cera tá derretendo. Realmente, a cera tá derretendo ali, mas não derreteu totalmente ainda não. E aí você vai colocando, vou desligar o fogo aqui, gente, pra não correr o risco, né? Porque essa cera não pode passar de 70 graus, tá? De jeito maneira. 70 graus é o limite dela, ela já tá gritando. Deixa eu colocar mais uma aqui. E aqui, ó, você vai colocando quanto você quiser. Eu vou colocar bem assim na parte de baixo, porque eu não vou subir ela muito, porque ainda vai vir a flor aqui, né? Então, a gente não vai subir muito, tá? A gente vai deixar mais na parte de baixo. Esse dourado aqui é mais para ficar com cara de rica mesmo, viu? Sônia, eu não tenho. Eu posso colocar aquelas estrelinhas que a gente compra em loja de artesanato? Eu posso colocar um glitter? Pode, tá? Pode utilizar o material que você tiver aí. A gente utiliza essa folha de ouro aqui, porque eu tenho, né, gente? Porque eu comprei essa folha de ouro aqui e vou falar pra vocês que é preço de ouro mesmo, tá? Não é baratinho, não. Ela eu acho um pouquinho carinha. Mas vale a pena porque rende super. E tudo que você faz com folha de ouro fica lindo com cara de rica. Fica tudo com cara de rica dourada. Sabe aquelas ricas douradas que anda cheio de colar de ouro? É essa daí. Então, a gente coloca aí para ficar com cara de rica também. A gente também merece. Então, aqui, ó, coloquei essa quantidade, que para mim já tá tudo bem, tá tudo certo. Uma quantidade legal. E aí, vou tirar minha cera daqui, que ela tá praticamente derretida. Deixa eu só ver quantos graus ela tá aqui. Sempre tira do fogo, tá? Para medir, ó, ela tá em 69 graus. E aí, ela tá em 69 graus e olha como que ela tá. Tá vendo? Ela tá com uma coloração... Oh, perdão, gente. Coloração. Eu tô pensando já em colorir. Ela tá com um monte de pelotinha aqui, só que ela já tá praticamente derretida, tá? Se você deixar no fogo, ela vai passar dos 70 graus e você vai perder aí a sua cera, né? Porque ela começa a separar os olhos e tudo mais. Então, é nessa hora que a gente tem que ter cuidadinho aqui, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer, ó? Vou separar um pouquinho. Aqui, Ai, gente, eu vou ter que derreter um pouquinho mais o nosso corante. Senão, eu não vou conseguir utilizar ele. Enquanto a nossa cera, ele derrete totalmente, eu derreto aqui o corante, porque eu vou precisar dele
bem líquido, pra gente utilizar e fazer a técnica que a gente quer. Pronto. Deixa eu só ver se a minha cera vai derreter tudo, gente, senão eu vou ter que voltar ela um pouquinho no fogo. Eu acho que ela não vai derreter tudo aqui, não. Porque hoje tá frio aqui, então eu tiro ela do fogo e ela acaba voltando à temperatura fria, né? Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho só dela aqui, enquanto ela derrete lá. Coloco um pouquinho aqui no fundo do copo. Perdão. E aí eu vou vir com o nosso palito que já tá vermelho aqui. E vou pingar algumas gotas desse vermelho aqui. Tá vendo que ela expande? É por conta do óleo mineral, tá? O óleo mineral que faz isso, ela dá uma expandida. Dá umas gotas aqui em cima. Ele ficar vermelhinho, tá? Sônia, mas não vai ficar tudo vermelho? Vou mostrar pra vocês. E aí aqui agora, o que que a gente faz? A gente faz a dança, o balé. Faz isso aqui, ó. Faz esse movimento aqui. Vai fazendo esse movimento, tá? Se você quiser mais pra cima, você põe mais pra cima. Se você quiser mais pra baixo, você põe mais pra baixo. Mas olha que lindo esse vermelho, gente. Olha que coisa mais linda esse vermelho com o dourado. Eu achei muito rico. Ficou com cara de rica, muito rica. Olha que lindo que ficou o vermelho, gente do céu. Fico encantada. Sabe por quê? O Ricardo outro dia falou assim, nossa, Sônia, é tão legal ver sua alegria. Sabe por quê? Porque eu faço junto com vocês. Então, eu tenho a mesma sensação que vocês. A mesma surpresa que vocês têm, eu tenho também. Olha que lindo. Maravilhoso. E aqui, ó, eu deixo dar uma secadinha. Ai, gente do céu, vocês têm que ver de perto. Tem, como diz o Ricardo, tem que ver no ao vivo. Para vocês verem que lindo que tá. Muito, muito lindo. Aí aqui, ó, o que que a gente faz? Dá uma mexidona pra gente terminar de derreter isso aqui. Eu vou vir com o meu pavio aqui agora. Eu vou colocar, na verdade, esse pavio aqui, tá, gente? No outro não precisava nem ter parafinado. Vou vir com o meu pavio aqui. Dou aquela meladona no pavio. Encaixo o ilhós aqui embaixo. Ó, dá aquela chuchadona aqui, ó, que o ilhós vai encaixar, tá? Aí eu vou vir aqui, vou colocar ele aqui no meio. Deixa eu ver se ele tá bem no meio. Não, depois a gente não consegue movimentar ele. Colocou, colocou, não tem pra onde correr, tá? Aí aqui agora a gente vai ver a nossa temperatura. Que a gente vai completar ela aqui agora, mas não até em cima, porque a gente precisa deixar mais ou menos isso aqui, ó, pra nossa flor, tá? Então, vou vir com a cera até aqui embaixo. Deixa eu só ver qual a temperatura que tá aqui. Ela tá em 65 graus. Vou deixar ela baixar só um pouquinho e volto aqui com vocês pra gente colocar a essência e continuar, tá bom? Até mais. Aqui, nós vamos colocar a nossa essência agora, tá? Ela tá em 50 graus, então a gente vai ter que baixar ela em 45. A gente vai colocar 15 ml de essência. Então, aqui, ó. Ela já tá bem baixinha a temperatura. A gente vai envasar em 45 graus, então em 50 graus já é o horário certo. Já é a hora certa da gente colocar, tá? Ó, a gente coloca, tá vendo que ela já começa já a resfriar? Então, ela vai abaixar a temperatura bem rapidinho, tá? 5 minutinhos assim, que a gente mexe aqui já é o suficiente, tá? 5 minutinhos, modo de dizer, tá? Mexeu aqui, a essência já começa a aderir. E a gente tem que mexer bem, tá? Não deixar nenhuma pelotinha de essência. Essas pelotinhas que tem aqui é de cera, tá, gente? Que já tá começando a resfriar, que tava na bordinha. Eu coloquei aqui dentro, tá? Mas a essência já tá totalmente envolvida aqui na nossa cera. Mexemos bem aqui. Vamos ver quantos graus, tá? Muito provável que já esteja em 43 graus, tá? Já ia falar 45, mas já tá em 43 graus. Mexeu bem aqui, a gente já vai envasar. E aí, eu vou envasar ela até num limite pra gente deixar a nossa flor ficar bem dentro, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou colocar mais ou menos até aqui, onde tá meu dedo que vocês não estão vendo. Mas acho que vai dar certinho a medida que eu fiz. Certinho, gente, certinho a medida que eu fiz, tá? Tem muita gente aí falando que, ai, nunca faça medida com água.
A parafina não dá certo não, mas essa cera aqui dá certinho, certinho. Coloca a medida de água e coloca a medida de cera, vai dar certinho, certinho. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar ela solidificar e a nossa vela também, a nossa rosinha, a nossa flor ali, solidificar e eu volto aqui pra gente só encaixar ela aqui e finalizar a nossa vela, tá bom? Até já. Voltei aqui, vou ser bem teimosa, vou tirar essa nossa velinha daqui. Ela tá morna aqui ainda, ela tá bem morna, mas eu já vou tirar. Porque se eu deixo ela ficar muito, muito fria, tipo, nunca deixo do dia para o outro, tá? Senão ela gruda, vai aderir na sua forma e não sai. Então, aqui, eu sempre costumo tirar ela morna, porque eu acho que ela sai mais fácil. Então, vamos ver? Vamos fazer isso junto? Vamos fazer essa arte juntas? Olha aqui, ó. Você faz isso aqui, tá? Sempre faz essa aberturinha aqui. E aí, na hora de tirar, você apoia aqui embaixo, ó. Mantém o seu dedinho aqui embaixo, ó. Onde eu tô ali? Aqui. Então, vou mostrar aqui, ó. Sempre apoia o seu dedinho aqui embaixo. Sabe quando você vai tirar um comprimido do frasco? Você dá aquela pressãozinha, então você tem que dar uma pressãozinha aqui, ó, tá? Bem no meinho dela. Então, a gente vem aqui, abre bem essa forminha e dá aquela pressãozinha aqui embaixo para ela ir subindo, ó. Faz aquela forcinha embaixo e vai fazendo isso aqui, ó. E vamos tirar ela aqui. Ai, que lindo! Aí, gente, ó, perfect. Olha que lindeza! Lindo, lindo. Sônia, não sai nenhuma pétala? Sai sim, ó, sai um pedacinho aqui, ó. Tem uns pedacinhos aqui dentro da forma, tá vendo, ó? Mas não tem problema, gente. Essa forma aqui, ela não é totalmente regular. Ela tem um formato irregular, tá? Então, aqui, ó, eu vou tirar o palitinho, já tirei o palitinho daqui de baixo. E aí, depois eu vou deixar ela esfriar totalmente. Agora sim, eu vou deixar ela esfriar totalmente. Na hora que ela estiver bem friazinha, a gente vai vir e vai compor ela ali no nosso copinho, tá bom? Então, vamos deixar todo mundo esfriar e eu volto. Olha que lindo! Fica com essa imagem aí, ó. Aqui, o que eu fiz? Ó, vim com a tesoura aqui e cortei um pedacinho aqui em cima para ficar mais fácil para a gente vir encaixar a nossa florzinha, tá? Para não ter problema de repente, ela engasopar aqui em cima e não passar. E aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que eu resolvi aqui? Como ela tem dourado, eu resolvi pegar a mica dourada, se você quiser, tá? É opcional. Então, aí, se você quiser, pega a mica dourada, ó, com o dedinho mesmo, tá? Vem aqui, ó, passa em algumas pontinhas o dourado. Só para dar aquele charme que a gente fez no copo, tá? Se você quiser, tá? Fazer isso aqui. Passar o douradinho nas pontinhas dela. Se não quiser, ela já tá pronta, já tá linda, maravilhosa. Mas eu achei legal, eu achei que vale a pena fazer isso aqui. Eu acho que dá um charme e combina bastante com a proposta que a gente fez ali no copo. Então, passa bem na beiradinha, sabe? Só assim, ó, na beiradinha mesmo. Tá dando pra ver aqui, Ale? Tá? Ó, passando só na beiradinha, tá? É isso que eu tô fazendo. Não tô passando verniz, não tô passando nada. Não vai sair, tá? Porque essa vela aqui ninguém vai ficar pegando, né? Essa parte aqui ninguém vai ficar pegando. Então, não precisa passar verniz também não, tá? Passou a mica, só pra dar esse charminho aqui, pra dar um douradinho, que foi a referência que a Teca me passou. Também tinha esse douradinho aqui, então eu resolvi manter a proposta, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou colocar ela aqui, ó. Eu apoio aqui dentro e faço isso aqui, ó. Desço ela aqui. Esse copo aqui, ele tem as beiradinhas, ela não cabe totalmente certinho. Então, a gente vai ter que dar uma empurrada nela aqui. Pode ser que quebre alguma das pétalas, viu? Então, aqui, muito cuidado nessa hora. Muito cuidadinho, porque ela é um pouquinho maior que o copo. Então, a gente vem, vai colocando com cuidadinho. Pronto, encaixou. Desceu. Ah, quebrei mais um pedacinho, viu, gente? Ai, Deus. Aí, pronto. Encaixou aqui dentro e tá pronto. Aí, aqui, o que eu faço? Venho com papelzinho toalha. Limpo a borda para não ficar feio. Aonde ela passou, né? Onde a flor passou e arranhou o copo.
ficou com restinho de cera aqui. Então, a gente dá aquele acabamento final para ficar bem legal. Faz isso aqui, ó, tá? E aí, eu venho e corto o nosso pavio. Aparo ele aqui, ó, mais ou menos aqui. Cortou. E tcharam! Está pronta a nossa vela maravilhosa. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, porque eu fiquei apaixonada. Vou baixar um pouquinho mais esse pavio, que eu achei que ficou muito alto. Vou baixar mais um bocadinho, tá? Mais um pouquinho. Ele pode ficar bem rentezinho, tá? E o pavio de madeira, gente, ele tem uma dificuldadezinha. Você tem que encerar ele bem para não ter o problema dele ficar apagando, porque senão ele fica apagando, tá? Fica apagando toda hora. Então, encera ele ou parafina ele, tá? Da forma que você achar melhor, para ficar bem legal, ficar bem bonito, tá bom? Olha que coisa mais rica. Aí, ó, pronto. Gente, olha que lindeza. Eu fiquei apaixonada por essa vela. Para ser bem sincera, tô apaixonada pelo resultado dessa vela. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei. Até falei pro Ale que eu não deveria ter subido muito aqui, ó, tá vendo? Para aparecer um pouco mais a flor, mas tá valendo. Eu acho que a proposta é essa, e a proposta tá... A proposta que a Teca me passou e tá aqui, ó, gente. Conta paga, não tô devendo mais nada. Se você não deixou o like ainda, deixa o like agora, tá? Porque é muito importante o seu like para a gente alcançar muito mais pessoas. E eu quero muito, muito agradecer vocês que ficaram aqui até agora. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Ativa o sininho, deixa o sininho ativado, tá? Para sempre que a gente tiver vídeo aqui e o YouTube avisar para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Anyway.